Olá, paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos. Acaso não sabem que eu sou da Imaculada? Acaso não sabem? Tenho uma advogada, só que já foi órfã, sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfã sabe o valor do amor de mãe. Como vocês já devem ter percebido, o tema de hoje é Nossa Senhora. Nós sabemos claramente que a salvação veio por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos remiu. Mas a gente não pode ignorar que Maria teve um papel fundamental na história da salvação. E esse é o livro que a gente vai falar sobre hoje. 100 motivos para amar a Mãe de Deus. Não é, já deixo claro, uma exegese, mas sim um livro retirado do cotidiano, de santos, do catecismo, de testemunhos. É um livro agradável de ler. Por quê? 100 motivos. Como são motivos distintos, você não precisa ler em ordem. Então, se você quiser ler só os testemunhos primeiro, ou alguma coisa referente a algum santo, você pode ler assim. Então, de uma forma bem agradável, eu diria. E aí, gente, eu queria pontuar alguma passagem, e era difícil, foi muito difícil escolher duas, para o vídeo não ficar muito longo. E eu escolhi duas passagens. Eu escolhi, primeiro, aqui um minutinho, já a número 2, que fala de uma passagem bíblica. Eis aí teu filho. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. João 19:26. Nos diz o livro. Jesus disse essa frase, olha que importante, depois de cerca de 6 horas de intensos sofrimentos. 6 horas na cruz, fora aquelas horas todas de tortura que ele viveu antes da crucificação. Continua o livro. Ele sofria asfixia na cruz, porque o diafragma dificultava a sua respiração. Seu sangue já havia quase acabado, suava sangue e água, sinal, segundo os médicos, de intenso sofrimento. As chagas de suas mãos e pés, cruzadas por imensos pregos, faziam com que a dor de Jesus tivesse proporções inimagináveis, pois o escravo sustentava o peso de Jesus, que devia ter aproximadamente 80 quilos. Muito importante. Ora, será que mediante este sofrimento, Jesus falaria alguma frase naquele momento, se ela não fosse realmente importante? Eu vou repetir a pergunta. Será que mediante este sofrimento, Jesus falaria alguma frase naquele momento, se ela não fosse realmente importante? Além disso, segundo o nosso querido João Paulo II, hoje o nosso São João Paulo II, após Jesus ter entregue sua mãe a João e João a sua mãe, que é a passagem que a gente está refletindo e que a página reflete, ele disse: tudo está consumado, e entregou seu espírito a Deus. São João Paulo diz: era como se ele nas entrelinhas deixasse claro:
Agora sim, Pai, já entreguei tudo o que eu tinha aos homens, meu sangue, minha vida e até minha mãe. Tudo que eu precisava eu fiz. Tudo está consumado. Olha, gente, até me arrepio. Então, dessa passagem bem conhecida de João e Maria estavam aos pés diante da cruz, o que nos diz, que nos faz refletir São João Paulo II. E o próximo eu quis tirar de um testemunho, para a gente ter um pouco dos vários aspectos que traz esse livro, né? Eu escolhi o 48, então eu falei do 2, falei do 48, lembrando que são 100 motivos. E esse tem o seguinte título: Não quero que meu filho se ajoelhe diante de mim. É o testemunho de um padre, Albert Chamon. O padre Albert Chamon, de Nova York, quis ir a Medjugorje constatar a veracidade das aparições. Assim conta ele no primeiro dia. Estava meio inseguro, então resolvi levar o Santíssimo Sacramento comigo. Ele era padre, lembra? Como faz todo sacerdote quando é chamado para socorrer um doente. Tinha a intuição de que se essas aparições fossem obras do demônio, a presença de Nosso Senhor iria despachá-la. Quando cheguei, já havia uma multidão importante concentrada diante da porta que leva à sala de aparições. Fiquei com medo de não poder entrar, mas o franciscano que vigiava a porta me viu, me reconheceu, afastou a multidão e me disse que entrasse. Atribuí esse favor ao Santíssimo que eu estava levando. A sala estava lotada e eu me vi achatado contra a parede. Mas, apesar de tudo, estava contente de estar ali. Quando Marija e Jacov, acompanhados pelo padre Slavko, chegaram, ficaram de joelho no vão da porta para rezar o rosário. Pararam no terceiro mistério doloroso. O padre Slavko começou então a abrir um pouco de espaço na sala e mandou se deslocarem todos que estavam à minha frente. Para minha satisfação, acabei ficando bem ao lado de Marija, que é a vidente, que assiste às aparições, Nossa Senhora de Medjugorje. A aparição começou, volto aqui para o livro, e no sinal do padre, todo mundo se pôs de joelho. Todo mundo, menos eu, porque apesar de todos os meus esforços, meus joelhos recusaram se dobrar, estavam como se bloqueados. Confuso, inclinei-me ao máximo para não ser notado. Na missa que concelebrei naquela noite, meus joelhos funcionaram normalmente. Na tarde seguinte, resolvi tentar novamente e posicionei-me diante da porta. O mesmo franciscano me fez o sinal para entrar e agradeci a Jesus que continuava levando comigo esse insigne favor. Mas, na hora da aparição, mais uma vez, foi impossível pôr-me de joelho. Apesar de todos os meus esforços, nada feito. Tive de dobrar-me novamente em 2 dias. Ainda provido do Santíssimo Sacramento, fui autorizado pela 3ª vez a assistir à aparição. Como meus joelhos ficaram novamente bloqueados, pedi à Santíssima Virgem que me dissesse o porquê. Eis a resposta, meus irmãos. Então ouvi: não quero que meu Jesus, que meu filho, se ajoelhe diante de mim. Então, eu escolhi essas 2 passagens, né? E aí, o título do livro, 100 motivos para amar a Mãe de Deus. Na postagem que eu já fiz no Instagram, eu coloquei o número 101, acima do 100. Porque eu quero dar um pequeno testemunho, na verdade, o meu primeiro testemunho de vida com Nossa Senhora. Meu pai era médico, minha mãe dona de casa, nós éramos uma família na época de 4 filhos, e eu, a 4ª, nasci com um problema seríssimo de ouvido para a época.
Enfim, meu pai tentou de tudo e não conseguiu resolver a minha situação. E eu era um bebê de 3 meses com tamanho de recém-nascido, porque eu parei de comer pela dor no ouvido, eu não conseguia fazer a sucção. Então eu era alimentada com conta-gota. O leite vinha a mim com conta-gota. E aquele desespero daquele casal, meu pai resolveu ir ao Rio de Janeiro. Nós morávamos em Angra dos Reis. Antigamente era uma viagem bem longa, bem difícil. Eu acho que 6 horas de viagem. E meu pai teve que ir a outra cidade, deixar os 3 filhos com os outros avós e foi para o Rio para tentar fazer alguma coisa por mim. Ele foi ao médico, um hospital que só tratava de problemas no ouvido. Uma junta médica, gente, de 12 médicos se reuniu e disseram ao meu pai: não temos o que fazer. Sua filha não resiste a uma cirurgia. Meu pai, meio desesperado, como médico não sabia o que fazer, como pai muito menos, voltaram para casa da minha outra avó que morava no Rio. Eles estavam na sala e minha mãe foi ao quarto. Eu tinha 3 meses de vida. Foi ao quarto trocar minha fralda, não sei bem. E aí, minha mãe tinha o hábito, embora ela não fosse católica, assim, praticante, ela tinha o hábito de rezar a Ave Maria todo dia, às 6 horas da tarde, pela Rádio Globo. E aí, ela resolveu falar com Nossa Senhora de mãe para mãe. Ela disse assim: minha Nossa Senhora, eu não suporto mais ver o sofrimento da minha filha. Se não tiver cura, a senhora leve ela para Jesus. Mas se não, a senhora me dá um sinal. A minha mãe conta que uma criança que só chorava e dormia de fraqueza por ser alimentada por um conta-gotas, minha mãe disse que nesse momento essa criança olhou para ela, abriu os olhos e deu um sorriso de orelha a orelha. Minha mãe começou a gritar feito louca, meu pai pensou na sala: pronto, a Ana ali morreu. Meu pai saiu correndo, quando chegou lá, olha gente, minha mãe catou ele assim, disse do microfone, catou ele pela camisa e ela disse: Nossa Senhora me mandou um sinal, então você faça o que você veio fazer aqui, porque se ela fizer a cirurgia e morrer, Nossa Senhora levou ela para Jesus. Mas se você não fizer a cirurgia e ela morrer, eu vou culpar você pelo resto da vida. Meu pai disse que tomou um choque e, obviamente, obedeceu, voltou para o hospital, fez uma carta de próprio punho, como médico e pai, atestando que eu poderia fazer a cirurgia, e eu fiz a cirurgia. Não preciso dizer o resto da história. Estou aqui, 56 anos depois. Então, esse é um parênteses do meu testemunho, porque eu já falei a partir dos 25, agora estou falando bem quando eu nasci, mas depois eu vou preencher isso ao longo dos vídeos. Mas o importante é que no vídeo de hoje, no motivo 101, que é esse meu pequeno testemunho, que eu cresci não católica, porque por uma série de questões, mas eu cresci afilhada de Nossa Senhora da Conceição. E por que especificamente de Conceição? Porque Angra dos Reis, a padroeira da cidade, é a Imaculada Conceição. Então eu cresci, e ela até falava errado, mas ela dizia assim: Nossa Senhora te salvou. Porque ela me deu um sinal e o seu pai fez o que tinha que fazer. Então eu sempre amei Maria. Mas desde o começo até hoje, eu sei o lugar que ela está. E não é o lugar de Jesus. Maria, em nenhum momento, quis disputar com Jesus. Eu sou prova viva, porque Maria me levou anos depois para Jesus Cristo e para a Igreja Católica. Ela foi uma flecha viva que me apontou para o encontro com Jesus. Amém? Nós vamos terminar. Eu pedi que o nosso violeiro, ele cante a consagração à Nossa Senhora
e depois a nossa frase, que hoje será do meu querido, que amava Maria, que é Santo Afonso Maria de Ligório. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Tudo por Jesus, Nada sem Maria. E como eu disse, hoje a frase de Santo Afonso. Invocar a Santíssima Mãe de Deus não é desconfiar na misericórdia de Deus, mas temer a própria indignidade. Santo Afonso Maria de Ligório.